E se o Botafogo ainda não convenceu, quem vem convencendo é o Campinense. O time está em ascensão, o rubro-negro já soma 15 pontos e já é vice-líder do campeonato. E aí, Edgley? Eu acho que o Campinense acertou o time, né? Como a gente vem dizendo que o Botafogo conseguiu acertar nesses últimos jogos, o Campinense acertou, aproveitou aquela disputa lá da Copa do Nordeste, o jogo com o Uniclinic, depois com o Náutico, para se acertar e dar o tom também nessa volta ao paraibano. Né? Muito se comentava como é que é isso, o Campinense é meio bipolar, na Copa do Nordeste vai muito bem, no paraibano vem mal, e aí eu acho que o time de Sérgio China deu essa resposta, né, a todo mundo. Venceu bem o Paraíba no meio de semana, o Paraíba não ofereceu muita resistência, e foi interessante ver o Campinense jogando contra o CSP, né, que apesar de estar mal na tabela, o CSP sempre oferece dificuldade aos times, digamos, grandes, né, o Botafogo, o 13, o Campinense. E o CSP se fechou, como tem jogado assim, dessa forma, nesse início de temporada, se fechou, obrigou o Campinense a ir com tudo para cima, e tanto que o gol só saiu no final do jogo. Então, no meio do segundo tempo. No meio do segundo tempo, Mas essa partida do Campinense com o CSP nem serve tanto de parâmetro para a gente analisar esse crescimento do Campinense. O Campinense já fez outras boas partidas, melhores partidas do que essa contra o CSP. Mas de qualquer forma, é a mesma, se aplica o mesmo do Botafogo. Somou 3 pontos e somando 3 pontos nesse campeonato é o mais importante. Já é vice-líder, já vai ter um pouco mais de tranquilidade para dar sequência a esse trabalho. E é isso, eu acho que o momento vale muito. E o momento do Campinense nessa fase do campeonato, nessas últimas 4, 5 rodadas, credencia o Campinense para aquilo que a gente já projetava, que era Botafogo e Campinense chegando a mais uma final. Fizeram as 2 últimas, as 3 últimas, na verdade, né, que o Botafogo decidiu também quando foi campeão contra o Campinense. Então, acredito que Botafogo e Campinense vão fazer mais uma final pelo que está se apresentando no momento. A gente tem times aí subindo de produção, como é o caso do Alto Esporte, outros que a gente espera que se recuperem ou que tenham uma melhor jornada, que é o caso do 13, mas Botafogo e Campinense, eles hoje assumem esse papel dos 2 melhores times do Campeonato Paraibano. E a gente para pensar, né, ainda tem quase um campeonato inteiro pela frente, né, tem mais 9 jogos pela frente, a gente acabou só o primeiro turno. Então, acho que algumas equipes, como tu falou, como o Alto Esporte, como o 13, ainda tem o que evoluir. O Campinense vem numa boa crescente, mas eu acho que o mais difícil é manter mesmo esse desempenho, né? Tanto para o Campinense quanto para o Botafogo. Se fosse hoje, para dizer, hoje fim de primeiro turno da primeira fase do Campeonato Paraibano, mesmo o Botafogo liderando de forma absoluta, o Campinense tem jogado mais futebol? Eu não sei, eu acho que essa é uma pergunta complicada. A gente até fez um exercício aqui antes, de apontar os times que se destacavam ao longo de cada rodada. Então, para nossa surpresa, cada rodada você tinha um time, né, o Campinense foi na primeira rodada, depois veio o CSP na segunda, depois veio o Atlético na terceira, depois o Botafogo, e assim a gente sempre, o 13, aquela vitória do 13 contra o Paraíba de Cajazeiras, lá no Sertão, parecia que dava ao 13 essa condição de arrumou o time, o Léo Cidalache está com o grupo na mão, aquela coisa toda. E agora esse momento em particular é um momento que, se você for olhar quem está jogando melhor futebol, talvez seja o Alto Esporte, né? Que ninguém aponta ainda como o time a ser batido no Campeonato Paraibano. Mas nesse momento o Alto Esporte está muito bem, como já foram outros times. Então eu acho que essa segunda metade do campeonato, dessa fase de classificação, vai servir mais de consolidação. Vamos ver se o Botafogo se mantém. Eu acredito que o Botafogo e o Campinense agora vão se distanciar um pouquinho, e a briga por essas 2 outras vagas, né, está completamente aberta. Atlético, o Internacional, o Alto Esporte, o 13, o Souza, que vem subindo, que também vem de 2 vitórias. Então, eu acho que tirando o Botafogo e Campinense, está todo mundo na briga por tudo. Não dá para desprezar ninguém. Até mesmo o Paraíba, que está lá embaixo com 6 pontos, ele tem condições ainda de emplacar uma sequência de 2, 3 vitórias e conseguir ali respirar no campeonato. Vamos lembrar que no ano passado o Paraíba chegou à semifinal do Campeonato Paraibano e começou muito mal também. Então, dá tempo ainda de muita gente subir de produção. Mas eu acho que o Botafogo e o Campinense agora já vão pensar um pouquinho mais nas finais, um pouquinho mais na semifinal. O Botafogo, por ter desgarrado, né, do restante, fez uma gordurinha muito boa, como o Cisco destacou no início da fala dele.
O Campinense vem apresentando um desempenho melhor do que o das últimas rodadas. Acho que dá para dizer que tem jogado melhor do que o Botafogo, assim, por assim dizer. Tá com um time um pouquinho mais azeitado, mas todo mundo jogando de uma forma acertada em todos os setores, na defesa, no meio do campo e no ataque. O Botafogo, apesar de jogar muito bem na defesa nesses últimos 2 jogos, no meio de campo e no ataque ainda tem pecado. Então eu acho que o Botafogo tem muito o que evoluir, e eu acho que quando evoluir vai ficar difícil dos outros times acompanharem. Mas eu acredito que o Campinense, no momento, é o que tem apresentado o futebol, não diria melhor, porque o campeonato tem um nível ainda muito nivelado por baixo, mas o Campinense tem apresentado um bom nível de futebol. Só para fazer um parênteses e encerrar esse assunto, eu acho que o Botafogo tem a seu favor o fato dele ter disputado muitas partidas fora de casa. Sim. A tabela, tanto na Copa do Brasil, como na Copa do Nordeste, como no Campeonato Paraibano, deu ao Botafogo muitos jogos fora de casa. Então são viagens. Fez os jogos difíceis logo, né? Então só para você ter uma ideia, esses 4 últimos jogos do Botafogo foram fora de casa. Quando você junta tudo isso, o que é que isso significa? Que menos tempo para treinamento, você chega de uma viagem, dá um dia de descanso, faz um coletivo, já emenda outra viagem. E o Campinense, essas grandes atuações do Campinense, Santa Cruz, que foi uma boa atuação, contra o Náutico, contra a Ponte Preta, que o time também jogou bem. E essas vitórias no Campeonato Paraibano foram basicamente no Amigão. Então, verdade. Com exceção do clássico, evidentemente, da vitória contra o Botafogo. Mas agora vai inverter. O Campinense terá alguns jogos no Sertão, ou pelo menos contra o Paraíba. O Campinense vai sair mais na Copa do Nordeste, vai fazer jogos importantes no Recife, né, contra Santa Cruz e contra Náutico. E já o Botafogo terá 2 dos 3 últimos jogos da Copa do Nordeste aqui. Né, fora essa sequência que a gente já vinha falado, são 8 jogos no Almeidão nessa segunda metade do Campeonato Paraibano. Isso vai fazer muita diferença. Se o Botafogo não conseguir jogar bem treinando, né, e tendo todos os jogadores à disposição, que são muitos jogadores ainda fora do time. Retornando ainda. Quando todos retornarem e tiverem tempo para treinar, aí a gente vai ver como eles dois vão chegar lá na frente. E Botafogo e Campinense estão classificados, eu não tenho dúvida nenhuma que vão só manter nessa segunda metade do campeonato. E o desgaste foi o ponto que o Itamar mais reclamou nesse início de temporada.